Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo, aqui pelo Canal do Boi. Você está nos acompanhando pelas antenas parabólicas em todo o Brasil. Obrigado pela sua audiência. Está acompanhando também pelo portal sba1.com. Daqui a pouco você vai conseguir acompanhar também pelo Facebook. Assim que a nossa equipe colocar o programa no ar, você vai poder acompanhar ao vivo também. Você acompanha pela TV Claro e também pela NET, que agora é a mesma coisa, no canal 190 e 690, pela NEL TV no Brasil e no Paraguai, e está nos acompanhando também, a partir deste momento, no sinal aberto no Mato Grosso do Sul, pela TV Imaculada Conceição. Sejam todos bem-vindos. Começa agora o Agricultura BR. E olha, eu começo essa edição do Agricultura BR falando sobre a exportação brasileira de carne bovina. Você vai ver agora que os números são realmente impressionantes. Vamos mostrar o que aconteceu no mês de agosto e vamos trazer aí os destaques de como que foi o desempenho brasileiro para a carne bovina. O total traz aí uma alta de 20,81% para o volume. E claro, o faturamento, a receita da indústria frigorífica exportadora também subiu, e subiu em dólar, o que é muito importante. Você acompanha comigo agora os dados do que foi divulgado pela Secretaria de Comércio Exterior na tarde desta última segunda-feira. Você tem aqui o volume, terça-feira, dia 1º de setembro, volume de 163.220 toneladas de carne bovina in natura que foi embarcado durante o mês de agosto. Uma alta de 20,81% de embarques que nós tivemos. Uma receita de 654.230 mil dólares em torno do que foi faturado pela indústria frigorífica, elevação de 16,02%. Valor médio de 4.008 dólares e 30 centes por tonelada, uma alta de 3,97%. São os destaques que eu trago agora no Agricultura BR com os embarques brasileiros de carne bovina, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior. Fala agora de soja e os números que foram divulgados pela Stonex. E a Ana Luísa Lodge, sua equipe, trouxe números importantes em torno de produção brasileira e também as exportações, tanto na safra 19-20 quanto na 2020-2021. Um dado interessante que a equipe da Stonex nos traz é em relação à projeção para a produção brasileira na safra 2021, que não muda, fica ali na casa dos 133 milhões e 500 mil toneladas. Mostra uma safra 2021 com uma situação talvez um pouco melhor em relação, menos pior, vamos colocar assim, em relação à safra 19-20. A safra 19-20, ela vai encerrar com um estoque de passagem abaixo de 1 milhão de toneladas. Muita gente diz, inclusive, que bem abaixo de 1 milhão de toneladas. As importações brasileiras, que não é uma coisa muito comum, chegam a 1 milhão de toneladas nesta safra, algo extremamente alto. O Brasil teve, na safra anterior, no ano de 2018, ela importou ali 150 mil toneladas e nesse ano, vindo aí nessa nova safra 19-20, a safra atual, vindo com 1 milhão de toneladas importadas. O fato é que o Brasil vai produzir mais e vai continuar exportando muita soja. É o que nós vamos mostrar agora nessa tela. Você acompanha comigo os números em relação à soja e a sua exportação para a safra 2021 e 19-20. A produção estimada pela Stonex é a mesma do que se tinha anteriormente, 132 milhões e 600 mil toneladas. Para a exportação, que são as duas colunas que se levantaram, na 19-20, uma estimativa de exportação de 81 milhões de toneladas, na 2021, 80 milhões de toneladas de soja. São os números que nós trazemos agora em relação às estimativas da Stonex para a produção e exportação de soja do Brasil.
E olha, o mês de agosto foi o segundo, agosto de 2020, o segundo melhor agosto de todos os tempos em relação às exportações brasileiras de soja. De acordo com os números finais da Secretaria de Comércio Exterior, mostra ali um volume bastante elevado em relação à soja, superando o ano de 2019, só é inferior a 2018, historicamente falando. E claro, ficou abaixo do mês de julho, que exportou mais de 10 milhões de toneladas da oleaginosa. Vamos ver os números atualizados da Secretaria de Comércio Exterior, foram divulgados na tarde desta terça-feira. Nós temos aqui, primeiramente, o mês de agosto de 2018, que é o melhor agosto da história em termos de embarques, 8 milhões 110 mil toneladas. Em agosto de 2019, os embarques foram de 5 milhões e 10 mil toneladas. Em julho deste ano, chegaram a 10 milhões 370 mil toneladas e agora, agosto de 2020, 6 milhões 230 mil toneladas são os números que foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior. A gente segue falando a respeito desses dados, porque esses dados também agora mostram um acumulado do que foi embarcado de soja de janeiro até agosto, acumulado do ano, com o melhor desempenho de todos os tempos para o Brasil. Antes, a gente vai trazer para você como é que ficou o faturamento dessas tradings que operam com as exportações brasileiras. Olha só, em relação ao que foi faturado, aqui um comparativo, são as 3 datas que são lançadas no relatório. Em agosto de 2019, 1 bilhão 760 milhões de dólares. Em julho de 2020, 3 bilhões 610 milhões de dólares. Agosto de 2020, 2 bilhões 210 milhões de dólares. São os números que nós destacamos agora em relação ao que foi faturado com a indústria exportadora, com as tradings que operam no Brasil. Vou trazer agora para você os destaques do acumulado do ano, janeiro a agosto deste ano, como é que ficaram. E os números impressionam bastante. Olha só, trazemos aqui o acumulado e mostra como é que o ano de 2020 está mais elevado em relação ao volume e ligeiramente mais baixo em dólar em relação ao ano passado. Veja só, volume de janeiro a agosto de 2020, um total de 75 milhões 980 mil toneladas de soja que foram embarcadas pelas tradings que operam no Brasil. Uma alta de 2,6%. Já a receita totalizou 26 bilhões de dólares, ligeiramente mais baixo que os 26 bilhões e 70 milhões de dólares do ano passado, na mesma época, portanto 0,27%. Olha, isso é em dólar. Quando a gente pensa essa receita aí em reais, a gente nem calculou isso aqui, mas ela é extremamente mais elevada do que no ano passado. Mas faturamento muito parecido, volume embarcado um pouco mais de 2% mais alto do que no mesmo período do último ano. Sigo trazendo informações a respeito do mercado da soja. Você acompanha comigo agora como é que vem os negócios com soja lá na Bolsa de Chicago. Veja comigo como é que vem os números. Hoje, vindo mais perto da estabilidade, nós temos aqui se mantendo com muita firmeza os negócios com a soja em Chicago. Posição de setembro, 9 dólares 53 centes mais 2 por bushel. Novembro, 9 dólares 54 centes mais 2 o bushel. São os negócios que nós destacamos aqui com soja na Bolsa de Chicago, mostrando números que vão se repetindo. Nesse momento, estabilidade nos negócios. Janeiro, 9 dólares 60 centes mais 6 por bushel. Março, 9 dólares 62 centes o bushel, também vindo dentro de estabilidade. São os negócios que eu vou destacando neste momento com a soja na Bolsa Norte-Americana de Chicago, onde nós temos essas referências. Aliás, a gente vai retomar aquele assunto ainda, falando um pouco mais sobre como é que vem o contrato que deve atrelar aqui no Brasil, utilizando Chicago e também a Bolsa Brasileira, né? A soja, mas como referência o Brasil.
Vamos trazer agora também informações sobre dólar. Dólar influencia diretamente os negócios com soja, café e por aí vai. Você acompanha comigo neste momento, queda para o dólar, 0,29% de queda para a moeda norte-americana, vindo a R$ 5,36 mais 9 para a moeda. Neste momento, no Brasil, temos aí os números para os negócios com o dólar. E eu sigo falando a respeito agora de mercado financeiro, porque eu vou conversar com Walter Pulga Júnior. Pulga, dólar voltando a registrar queda, já vinha assim nesta última terça-feira. Como é que o mercado vem reagindo? O que vem acontecendo no mercado financeiro brasileiro? Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, hoje essa movimentação do dólar tem uma outra explicação, Fabiano. Não tanto o que ocorre no Brasil, mas o que ocorre lá fora. É que é o seguinte, nós tivemos na abertura dos mercados nesta semana uma perspectiva de alta de novo para o dólar. Mas os números lá dos Estados Unidos não são bons não. Veja, há uma frustração dos investidores, como alertam as agências de notícias, né? Porque há dificuldade no mercado americano para uma recuperação rápida. Isso ficou evidente agora, depois de um indicador lá nos Estados Unidos mostrar que, na verdade, o que ocorre é que a quantidade de empregos criados no mercado americano veio muito abaixo do que se esperava. O setor privado norte-americano esperava a abertura de 1 milhão de novas vagas de emprego. Na verdade, a geração de emprego não passou aí muito além de 428 mil postos de trabalho, né? Como se esperava 1 milhão, né? O setor privado agora mostra que a recuperação lá nos Estados Unidos não será tão rápida como a princípio se imaginava. E isso traz, lógico, receio, né, de todos os investidores no mercado internacional com o que vai ocorrer com a economia americana. Além disso, temos eleição lá nos Estados Unidos, discussões ásperas, cada vez mais ásperas, entre democratas e republicanos. Bom, enquanto isso, no ambiente interno aqui no Brasil, há uma valorização do real, né? Isso contribui para manter o dólar no movimento de baixa, né? Há uma tendência, né, de melhoria dos números aqui no país. Pelo menos é o que se espera, continuidade de ajuda do governo, essa ajuda emergencial, projeto de reforma administrativa. Isso traz, junto com essa desvalorização do dólar lá fora, uma desvalorização também aqui frente ao real. Por isso agora, a 5,36 mais 82, agora há pouco o último número, agora 5,36 mais 82, estou vendo aqui, é uma queda de 0,29%. Se bem que o dólar já chegou abaixo disso, hein? Já chegou na faixa de 5,35. Agora, é importante notar que isso não ocorre só com o dólar frente ao real, mas também frente a outras moedas lá fora. Portanto, é uma desvalorização do dólar frente a diferentes moedas, não só frente ao real. Não significa necessariamente que o real esteja se valorizando por soluções de problemas que nós temos aqui. Mas é bom ficar de olho, porque os números são melhores para nós hoje do que esperávamos no passado. É esperar para conferir. Enquanto isso, a nossa bolsa vem em baixa também, viu? Movimento de realização de lucros depois de alguma alta. A nossa bolsa chegou hoje a se aproximar aí dos 103 mil pontos em alguns momentos. Logo na abertura do mercado, após as 10 horas da manhã, houve um avanço, foi a 102.823 pontos, mas não resistiu não. Em seguida, voltou ao movimento de queda e entre as ações que têm maiores baixas, vamos ao painel aqui, eu estou acompanhando online, entre as maiores baixas nós temos aí ações da Companhia Siderúrgica Nacional, nós temos a Suzano Papel e Celulose, Klabin, que vem em queda, são empresas que têm tido forte baixa, isso contribui para pressionar o índice Bovespa. Petrobras também recua hoje quase 0,80% neste momento, então nós temos aí um movimento de pressão sobre o nosso índice que continua, como se diz no jargão do mercado, patinando aí na faixa dos 101 mil pontos, esboçando alguma reação de alta, mas sem perspectiva de consolidar essa alta daqui para frente.
De olho na informação, porque a oscilação é grande no mercado, viu, Fabiano? Enquanto isso, lá fora, o que ocorre? Petróleo tipo Brent se mantém acima de $45 o barril, petróleo tipo WTI acima de 41, abaixo de 42. Em suma, petróleo vem em queda, o que sinaliza que lá fora há receio quanto à recuperação da atividade econômica. De olho na informação, porque oscilações são constantes nesse período de recuperação pós-pandemia, se é que já podemos pensar numa pós-pandemia. É com você. E as últimas semanas têm sido de pressão para uma possível liberação de tarifas para importação de soja, milho e arroz. De um lado, a produção brasileira de grãos não quer porque os números atendem àquilo que o mercado tem colocado. Do outro, os consumidores, principalmente as indústrias, pressionam para que se tenha um valor mais adequado para a comercialização, para a aquisição por parte delas. Perguntamos para o professor Marcos Fava Neves, especialista em planejamento estratégico do agronegócio, qual é o entendimento dele sobre o tema e como resolver esse impasse. 2020 realmente se caracteriza como um dos anos mais surreais aí da nossa agricultura, da possibilidade de entender o macroambiente e tudo isso que está acontecendo. Se você voltasse no começo do ano e dissesse que tudo isso que aconteceu até setembro ia acontecer, ia ser taxado de louco. E agora nós estamos perante uma possibilidade, uma necessidade de se importar um pouco de grãos no Brasil, né? E esse é um fato que tem que ser considerado, analisado com muita frieza, porque você tem uma situação muito preocupante para setores importantes da economia brasileira, que é a produção de proteínas, seja as carnes, ovos e outros que precisam de rações. Não esperávamos uma explosão tão grande como essa e passou efetivamente um pouco do preço, que seria ótimo para os produtores. Então, talvez essa seja uma alternativa temporária que pode ser até negociada como contrapartida para algum tipo de acesso ao mercado, mas eu acho que é algo que tem que se pensar assim. Temporário para resolver um problema até que resolvamos isso com um choque de produção e o plantio, se Deus quiser, de uma mega safra. Tá aí o professor Marcos Fava Neves colocando seu posicionamento, é importante, né? Tem que se vender bem, mas a agroindústria também tem que trabalhar. É basicamente isso que a gente tem visto no Brasil. E é importante lembrar também que o Brasil deve importar até o final da safra 19/20 1 milhão de toneladas de soja. Isso nunca tinha acontecido antes. Sobre o mesmo assunto, sobre essas tarifas, a queda dessas tarifas fora do ambiente de Mercosul para soja, milho e arroz, quem conversou com os nossos colegas aqui, nossa equipe de jornalismo do Canal do Boi, foi Daniel Furlan. O Daniel Furlan é economista-chefe da Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, a ABIOV, e ele colocou o seu posicionamento para a Sara Kirchhoff, minha colega lá em São Paulo, e a entrevista você acompanha agora. Daniel Furlan Amaral fala comigo pela internet, ele que está aqui em São Paulo, capital também. E o nosso assunto então é essa retirada das taxas de importação da soja, do milho e do arroz para países de fora do Mercosul. Daniel, primeiramente seja bem-vindo ao Canal do Boi e eu queria que você nos contasse de que forma que a indústria está recebendo essa notícia. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Bom, a indústria observou, recebeu essa notícia, essa decisão do governo. É uma decisão que nós entendemos que leva em consideração um ano no qual o Brasil produziu muita soja, tivemos uma safra recorde, tivemos também um estoque de passagem de 2019, mas estamos usando muita soja, né? Primeiro, o esmagamento nosso cresce a mais de 7% em relação a 2019, então o esmagamento está subindo bastante, e as exportações, claro, também estão muito fortes, né? Então, entendo que essa medida é uma medida temporária, né, que tem por objetivo, então, aliviar um pouco o mercado doméstico naquelas regiões, onde essa importação fizer algum sentido econômico, né? Então, é esse o nosso entendimento, é uma decisão que o governo tomou
olhando então esse quadro de oferta e demanda que se apresenta agora em 2020. Certo, Daniel. E também, poucas semanas atrás, teve outra notícia que pega muito para vocês, né? Que é a questão de diminuir a mistura do biodiesel ao combustível. Como é que vocês estão lidando com isso? Bom, essa decisão, ela infelizmente foi tomada no meio do leilão, né? Juntamente com outras decisões que nós não apreciamos, né? Infelizmente foram tomadas de uma forma até mesmo bastante rápida, inesperada pelo governo. Esse é um assunto de uma certa forma, queria dizer assim, apesar de termos ficado de uma certa forma insatisfeitos, né, com a redução da mistura, mas enfim, é uma decisão do governo, respeitamos. O leilão 75 ele já foi concluído. A ANP agora vai convocar o leilão complementar, né, ao 75, L75C, e mais uma vez temos bastante confiança, estamos bastante tranquilos que a indústria de biodiesel mais uma vez vai conseguir entregar um produto de altíssima qualidade, vai abastecer o Brasil com biodiesel, que é um produto renovável, reduz as emissões de gases de efeito estufa, e mais uma vez a indústria vai cumprir o seu papel de garantir a segurança energética brasileira, né? Lembrando que o Brasil ele é importador de diesel mineral, portanto o Brasil ele tem que continuar investindo e muito em biodiesel, porque o biodiesel reduz a nossa necessidade desse diesel que polui, que gera empregos no exterior, pelo biodiesel que é produzido aqui dentro, né? O biodiesel brasileiro gera empregos aqui, agrega valor às nossas matérias-primas e substitui, então, esse diesel mineral importado. Certo, Daniel. E a justificativa, né, do governo para fazer essa redução é de que está faltando soja no mercado, né? Brasil precisando importar soja. Como que vocês avaliam isso? Olha, nós não estamos enxergando um quadro que falta soja. Nós não estamos olhando isso e nem percebendo pelas nossas estatísticas. Acredito que é uma percepção também dos próprios órgãos governamentais que estão aí fazendo o seu trabalho, né, o seu balanço de oferta e demanda. O que nós entendemos que isso eventualmente pode ser um problema em algumas localidades, algumas regiões muito específicas, mas que naturalmente o mercado já está se ajustando, né? O Brasil já está importando um pouquinho mais de soja do Paraguai, pode vir também de outras localidades também. Porém, não enxergamos que isso seja algo substancial. Lembrando que o Brasil produziu mais de 125 milhões de toneladas de soja este ano, com mais o estoque superior a 3 milhões de toneladas, nós temos mais de 128 milhões de toneladas de produto este ano, né? Então, nós não estamos enxergando nenhum tipo de falta de produto. O que pode haver é uma região ou outra no qual essa operação de importação, ela se torna viável. Tá certo, Daniel. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco e pela disponibilidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada a você. Esse foi, então, Daniel Furlan Amaral, economista-chefe da Biov. Nós devolvemos o sinal. É com vocês. Tá aí o Daniel Furlan falando também a respeito do assunto, posicionamento da Biov em relação a essas importações, possíveis importações, liberação de tarifa para soja, milho e arroz fora do Mercosul. Os entendimentos, tanto do professor Marcos Fava Neves quanto do Daniel Furlan, você vai poder rever daqui a pouco, assim que o programa acabar, nas nossas mídias sociais, mas é sempre importante estar de olho nesse aspecto do que vem acontecendo no Brasil em relação à oferta desses grãos. Vamos dar uma olhada rápida, então, como é que vem milho negociado em Chicago neste momento. Nós temos aqui agora milho sendo negociado com estabilidade. Posição de setembro a 3 dólares 49 centos o bushel. Dezembro, 3 dólares 58 centos mais 2. Destaco também aqui a posição de março a 3 dólares 68 centos o bushel. E também 3 dólares 74 centos mais 4 por bushel. São os negócios que nós trazemos agora com milho na Bolsa de Chicago.
Fala agora a respeito de previsão do tempo. E olha, a seca continua no mês de setembro. Pode até chover um pouco em áreas que estão com umidade muito baixa, muito secas, no centro-oeste do Brasil principalmente. Mas o fato é, a falta dessas chuvas mais intensas deve atrasar o cultivo da soja. Nos principais estados produtores, principalmente no Mato Grosso, o vazio sanitário da soja encerra no dia 15 de setembro, onde se poderia começar o cultivo, mas aparentemente não vai ter chuva. Quem explica o que vem acontecendo é Saulo Lopes. Bem, pessoal, esta estiagem, temperaturas altas, queda da umidade relativa do ar, problemas respiratórios, plantios comprometidos, é a época de estiagem no Brasil, que segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, não é muito diferente de outras, mas nós viemos conversar com o chefe do Serviço de Meteorologia aqui do INMET, o Francisco Diniz, que adianta o seguinte: o problema foi que nos meses anteriores a essa estiagem, choveu muito pouco em muitas regiões do Brasil. Portanto, a quantidade de água acumulada na terra, que já era pouca, aí veio aí a estiagem e complicou ainda mais. Francisco Diniz explica que as movimentações de massas de ar seco e massa de ar polar seguem um padrão bem peculiar nesta época do ano do Brasil. Francisco, a gente percebe que nesse mapa aqui o Brasil está pegando fogo. A estiagem realmente está muito forte no Brasil, né? Devido à estiagem, muitos dias sem chuva, né, as temperaturas estão elevadas porque tem um predomínio muito forte da massa de ar quente e seca sobre o centro do Brasil, faz com que as temperaturas fiquem na faixa de 38, 40 até 41 graus, como tem ocorrido no Mato Grosso. Essas condições ainda vai continuar mais dias pela frente durante agora o mês de setembro. Como está um predomínio ainda da estiagem, a previsão ainda é de ter um setembro muito seco, ainda com temperaturas elevadas, quase sem chuva na parte central, sudeste do Brasil, ainda até o Paraná. Então aí não vai ser bom ainda para o plantio, ainda praticamente agora em setembro, né? Apesar que Paraná e Mato Grosso já têm condições de plantar agora na segunda quinzena de setembro, mas as previsões indicam chuvas fracas, abaixo da climatologia, então isso ainda não favorece o plantio para esse mês de setembro. O Pantanal tem sofrido muito com queimadas e toda a problemática que a gente já sabe que acompanha as estiagens. E as pastagens? E o plantio de milho, de soja, como é que fica na região centro-oeste? Exatamente, não entra porque a chuva está concentrada no Rio Grande do Sul, porque os ventos na alta atmosfera estão fazendo um bloqueio forte atmosférico, em que os ventos passam de oeste para leste, em cima do Rio Grande do Sul e do Uruguai, fazendo uma barreira, não deixa o sistema frontal subir para norte. Por isso que a parte entre o Paraná, a parte central do Brasil e sudeste fica sem chuva e a chuva concentra-se somente no Rio Grande do Sul. Isso já vem ocorrendo algo de 2 meses atrás. E daí fica o predomínio do ar quente e seco sobre o centro do Brasil e a chuva persistindo sempre em cima do Rio Grande do Sul. A gente vai ter ao longo dessa semana todinha essas condições ainda e ainda praticamente a primeira quinzena de setembro persistindo essas condições. Aquela onda de frio, ela ainda pode vir frio pela frente ainda, né? Ainda frio retardado, vamos dizer assim, em setembro, mas não forte como existiu, né? Mas ainda a gente tem condições de ter geada ainda no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha Catarinense, ao longo do mês de setembro ainda assim, porque ainda tem a condições de chegar a frio, ainda fazendo com que haja bem abaixamento nas temperaturas na região sul do Brasil. Segundo o estudo climatológico realizado pelo INMET, nos últimos 30 anos, as temperaturas médias das cidades brasileiras aumentaram 1 grau. Isso se deve ao adensamento urbano, né? Densidade demográfica, aumenta a população, asfaltamento de muitas superfícies, aliado também a uma tendência de aumento de temperatura global. De Brasília, Saulo Lopes. E de acordo com os números da Secretaria de Comércio Exterior, ligada ao Ministério da Economia, os embarques brasileiros de carne suína em agosto foram realmente espetaculares. A alta para o volume embarcado é de quase 79%. E os recursos, a receita,
aquilo que foi faturado pela indústria frigorífica exportadora chegou quase a 80% de alta frente ao mesmo período do ano passado. É o que eu vou mostrar agora no Agricultura BR, embarques de carne suína. Você vê aqui um volume de 87.700 toneladas, alta de 78,98%. A receita chegando a 196 milhões e 90 mil dólares, alta de 79,72%. O preço por tonelada embarcada de 2.235 dólares e 80 centes. A alta também no volume, no valor, né, da tonelada de 0,41% frente aos números apresentados no ano passado. Portanto, dados muito positivos em torno dos embarques brasileiros de carne suína. O assunto por aqui no Agricultura BR agora é o embarque global de café, as exportações globais. E quem fala sobre o assunto é Walter Pulga Júnior, que nos traz aí informações a respeito dos últimos números apresentados. Pulga, boa tarde novamente. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, os números são da OIC, Fabiano, Organização Internacional do Café. As exportações globais, né, em todo o mundo, vamos dizer assim, de café, caíram 11% em julho. Isso quando comparado, lógico, a julho do ano passado, né? Cerca de 10 milhões e 610 mil sacas de café foram o total dos embarques feitos em julho, segundo a OIC anunciou ontem, né? Segundo a OIC, teremos aí um pequeno superávit global na oferta de café agora em 2019-2020. Agora, a OIC vê, de outro lado, o consumo de café continuar crescendo, mas vai crescer bem menos do que normalmente cresce. Veja bem, esse crescimento está estimado em 0,30% agora na safra 2019-2020, que começou em outubro e vai até setembro, né? Bom, consumo de café deve ser de aproximadamente 168 milhões e 390 mil sacas, mas a produção será de mais ou menos 169 milhões e 340 mil sacas, ou seja, um superávit de 950 mil sacas de café, segundo a OIC. O relatório considera, inclusive, o relatório emitido ontem pela OIC, que a produção do Brasil no ano passado foi de 58 milhões de sacas e que a safra atual do Brasil será contabilizada agora em 2020-2021, está estimada num recorde de 68 milhões de sacas. Agora, esse crescimento de 0,30% no consumo está bem abaixo da média de crescimento de consumo mundial, que está em torno de 2,2% normalmente. Agora, vale lembrar, né? Houve de fato um aumento da demanda global por café, isso agora no início da pandemia. Mas na segunda metade do ano cafeeiro, né, a pressão econômica em todos os países causou aí uma dificuldade para o aumento do consumo do café. Então, embora o consumo do café tenha crescido nos lares, fora do lar, na verdade, a recuperação é muito lenta. Então, segundo a OIC, nós temos aí dificuldades para aumentar o consumo mundial de café. Agora, enquanto isso ocorre, aqui para o Brasil a situação é bem diferente, viu, Fabiano? Porque a exportação do café avançou agora em agosto, segundo documentos do governo federal, né? As exportações brasileiras de café verde alcançaram mais de 191 mil toneladas agora em agosto, uma alta de 1,3% frente ao mesmo período de 2019. Né? Portanto, nós temos aí um aumento nos embarques brasileiros de café. Para se ter uma ideia, as maiores vendas de café externo, café verde, né, somaram o equivalente aí a 3 milhões e 190 mil sacas de 60 quilos, foram registrados no momento em que o país está finalizando a colheita de uma grande safra. Isso justifica até essas exportações do Brasil a alta acentuada nos preços do café agora em agosto, viu, Fabiano? Café arábica encerrou agosto acima de R$ 605 a saca em média, né? Chegaram a R$ 210,57 no último dia de agosto, né? Subiu 8,76% em agosto, segundo dados do CPEA, e o café robusta passou de R$ 407 a saca, em média, teve uma alta de quase 12% durante o mês de agosto. As exportações do Brasil cresceram muito em agosto, apesar de que em julho nós tivemos exportações globais 11% menores. O Brasil continua exportando muito café e os preços sobem aqui. Para o cafeicultor brasileiro, portanto, ainda há perspectiva de exportação boa, pelo menos os números de agosto indicam isso.
Mas de olho na informação, porque a retomada do consumo do café será bem menor este ano do que em anos anteriores. É com você. Tá certo, Walter Puga, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. E eu vou seguir falando de café. Destaque para os negócios, posição com café em Nova York, contratos de mais curto prazo, tem apresentado alta nos últimos pregões. Hoje nós temos recuo nas posições. Posição de setembro perde um pouco mais, $1,30 a libra peso. Dezembro, $1,31 mais 25, março, $1,31 mais 65 e maio, $1,32 mais 55, mas perde pouco café arábica neste momento em Nova York. E o Agricultura BR segue trazendo para você informações do mercado do café. Agora o café robusto é negociado na Bolsa de Londres. Vamos ver como é que vem as posições. Vem com queda hoje. Posição de novembro perde 1,48%, vindo para $1.531 a tonelada. Janeiro, $1.448 a tonelada, queda de 1,02%. Março, $1.457 a tonelada, recuo de 0,95%. E maio, $1.466 a tonelada, com queda de 1,14%. E o governo do Rio Grande do Sul lançou a Expo Inter 2020 Digital, que vai utilizar plataformas de mídias, tecnologia para colocar a feira à disposição dos produtores rurais em todo o país. Quem fala sobre o assunto é João Veríssimo. A frustração do agronegócio com o cancelamento da maior feira agropecuária da América Latina, a Expo Inter, vai ter uma compensação pelo governo gaúcho, que lançou a Expo Inter 2020 Digital. Ela será de 26 de setembro a 4 de outubro e promete ser lembrada como o maior e mais moderno evento do agronegócio em plataformas digitais já realizado no Brasil. O formato é inovador, conforme explica o secretário de Agricultura do Rio Grande do Sul, Covatti Filho. Estamos lançando a Expo Inter Digital 2020. Nesse momento de pandemia, a nossa Expo Inter também tem que evoluir. E nada melhor que evoluir como o agronegócio, que evolui todo ano. E dessa maneira, vamos criar ambientes virtuais para aproximar o nosso público da nossa Expo Inter. Vão ser 4 canais com transmissão com várias programações. Um canal de forma genérica vai divulgar todas as atrações que acontecem nesses dias de feira. Um canal focado para a agricultura, onde vai ter palestras, lançamento de máquinas e várias ações para aproximar o produtor deste meio. Um canal focado para a pecuária, onde vão ter leilões e toda a programação das atividades técnicas e provas que acontecem de forma ao vivo da nossa pecuária lá no Parque Assis Brasil. E um canal da nossa cultura, onde vai ter transmissão de shows e atividades culturais para a gente sempre valorizar essa nossa terra. Nesse momento também estamos fazendo uma inovação para a agricultura familiar, onde vamos criar uma aproximação entre o produtor e o consumidor para que haja esse diálogo de venda de produtos de forma através do WhatsApp ou também outros ambientes virtuais para haver negociações com todas as atividades da nossa Expo Inter. Ambiente de videoconferência e até ambiente de bate-papo. Dessa maneira estamos programando um dos maiores eventos do agronegócio do país. Nossa Expo Inter Digital 2020. Como a pandemia não permite a presença no Parque Assis Brasil em Esteio, o jeito foi apelar para a tecnologia. O produtor de casa vai poder comprar, vender, interagir, participar de fóruns de discussões e também conversar com outros expositores. O governo do estado tem um motivo também para considerar a edição da Expo Inter deste ano histórica. É que a casa oficial da Expo Inter em Esteio está completando meio século. O Parque Assis Brasil, que durante seus 50 anos recebeu milhares ou milhões de visitantes ao longo dos seus 50 anos, hoje não recebe essa visita, mas vai visitar a cada um
através do mundo virtual e com a tecnologia alcançando nas diversas frentes em que a Expo Inter atua, desde a agricultura familiar até o maquinário, os implementos agrícolas, todas as tecnologias, a avançada genética animal que se expõe na nossa Expo Inter, tudo na casa, né, e no escritório de quem lida com o agronegócio, a partir da internet com esta Expo Inter digital. Conforme o secretário da Agricultura, o modelo da Expo Inter 2020 digital será híbrido, ao mesmo tempo em que vai oferecer atividades presenciais no parque, respeitando todos os protocolos de saúde e distanciamento social. Será a primeira Expo Inter online da história e vai criar novas possibilidades de negócios, ampliando a rede de contatos dos produtores, da indústria e de todos os demais segmentos do agronegócio. Bom, eu quero agradecer aqui a TV Imaculada Conceição, que estava linkada aqui com a Agricultura BR, levando o nosso programa para todo o Mato Grosso do Sul em sinal aberto. Obrigado a vocês.